Oi, oi, maninhos e maninhas, tudo bem, gente? Vamos aqui, galera, para o nosso segundo pilar da base, o pilar da jurisprudência. Volto a dizer que, primeiro, temos um vídeo, vou deixar disponível esse vídeo aqui no canal, e tem a complementação no meu Instagram, @defensora Thaís, em que eu fiz a lista do primeiro pilar da base, que é o pilar da lei seca. E fiz um vídeo aqui no YouTube dizendo como eu fazia, como eu estudava esse pilar e como eu formulei um cronograma com todas as poucas coisas que eu fui aprendendo com os cursos, principalmente o curso Base Abeca, que foi a base desse cronograma de aprender a estudar, e fui enxertando com coisas que eu me adaptava, coisas que eram melhores para minha trajetória, para minha forma de estudar, e formulei essa forma de organizar os estudos que apliquei até a minha última prova objetiva, que foi a prova objetiva da Defensoria do Amazonas, e apliquei em todas as que eu fiz a partir da Defensoria Pública do Acre, que foi quando eu aprendi efetivamente a estudar com o curso Base Abeca. Gente, eu vou aqui dividir minha tela com vocês, porque hoje a aula vai ser bem interativa. Vai ser. A gente vai falar de jurisprudência e a gente vai falar de jurisprudência todo dia. Mas primeiro a gente tem que incluir essa jurisprudência na nossa tábua de cronogramas. Lembra que no primeiro vídeo a gente começou a nossa tábua de cronogramas com a lei seca, já fez a parte da lei seca, só que agora essa tábua vai crescer, que a gente vai incluir o segundo pilar, que é o pilar da jurisprudência. E volto a lembrar para vocês, gente, a, a posição de cada uma dessas coisas na vida de vocês, nos horários de vocês, é muito subjetiva. Então, tipo assim, eu gostava de fazer coisas que para mim não eram fáceis primeiro. Então, eu colocava a lei seca para poder começar o dia, né? Depois eu ia para a jurisprudência, que era algo que eu não gostava de fazer. Depois eu ia para as questões e finalizava com a meta do edital, que é uma meta que a gente vai conversar no quarto passo, no quarto pilar da base, que era onde a gente normalmente vê os PDFs, onde a gente vê doutrina um pouquinho, mas isso é papo para outra aula. Hoje mesmo é a conversa, na verdade, não é bem uma aula, é uma conversa sobre jurisprudência, como eu estudava jurisprudência, e eu vou passar para vocês isso. Vamos lá para a nossa tábua de cronogramas. Vou dividir minha tela com você. Vou aqui dividir essa tela e vamos para a tábua, nossa tábua já conhecida, já tá aqui a tábua da lei seca. Quem não viu o vídeo, vai lá, curtir, comentar, compartilhar com os amigos. Gente, muito importante esses vídeos maiores, vocês darem aquele amor para esses vídeos, para eles serem entregues para mais pessoas, tá? Então vamos lá, vamos fazer o nosso cronograma aqui. Vamos aqui, vamos aqui em layout para a gente poder, layout da tabela, na verdade, a gente poder inserir umas linhas, né? E a gente colocar o nosso informativo, leitura de jurisprudência. Gente, informativo, na minha realidade, era de 1 hora a 30 minutos. Por quê? Em média, tá, gente? Porque eu estudava informativos por podcast. Como assim, Thaís? Eu abria o podcast. Eu gostava muito do podcast do Legislação Integrada. Eu vou abrir aqui, ó. Esse podcast aqui no Spotify, ele tá em todas as plataformas, tá? Apple Music, Apple Podcast, Deezer. Ele fala isso em todos os episódios que a gente até grava. Ele também está no YouTube, tá? Tá aqui o canal. Vou mostrar pra vocês. Ó, o canal do Legislação Integrada. E ele posta também os informativos no YouTube gratuitamente. Então não tem que ficar assinando nada. É tudo 0800. Eu vou deixar na descrição desse vídeo tanto o link do YouTube quanto também o link do Spotify e também o Drive com o material escrito. Ele tem umas degustações do curso dele, né, que é o Legislação Integrada, que é de legislação, mas eu não usava esse curso, gente. Eu usava só mesmo o material escrito do podcast, que é aqui, ó, informativos STF, STJ e também a jurisprudência em tese, que a gente vai conversar hoje também. Mas aqui, ó, ele coloca todos os informativos escritos comentados de forma gratuita nesse drive. Eu vou colocar aqui, ó, o último para vocês verem. E ele, inclusive, é ainda mais atualizado do que o de Zero Direito, porque o de Zero Direito anda atrasando um pouquinho. E aqui, o Bruno, ele faz de forma rapidinha e, assim, o podcast dele é irretocável. Eu não tenho o que falar desse podcast, porque é muito, muito, muito bom. E como eu fazia? Mas vamos aqui primeiro fazer, vamos por partes. Vamos fazer o nosso cronograma e depois eu vou falar para vocês como eu fazia, vou mostrar como era a Thaís estudando informativo. Como que eu fazia? Gente, eu estudava informativo todos os dias, tá? Todos os dias. E eu intercalava entre STF, STJ, STF, STJ e STF, tá? Era assim o meu dia a dia. Só que como assim? Na quinta e na sexta, eu fazia informativos novos. Ou seja, aqueles informativos que a gente vai pensar assim: qual foi o meu último informativo não lido? É esse o pensamento que vocês têm que pensar. Qual o último informativo do STF, do STJ que eu tenho disponível no podcast, ou se você gostar de ler na plataforma mesmo do tribunal, sei lá, vai ter o informativo da semana, né? Mas eu pensava assim, porque como eu usava podcast, eu não tinha informativo da semana sempre. Então eu pensava, qual o informativo, o último informativo que eu ainda não li? E aí eu colocava eles nessa parte da semana. Um do STF e um do STJ. E esses outros três, Thaís? Esses outros três eram informativos que eu chamava de informativos antigos. Porque eles não estavam nessa regra do último informativo não lido. Que são informativos que eu andava para trás. Informativos que, além dos que eu lia da semana, o último informativo não lido,
Informativos que estão mais antigos, que eu pulava todos aqueles que eu já tinha lido naquele momento mais atuais, e onde eu chegava, né, no informativo mais antigo que eu chegava, que eu ainda não tinha lido, eu começava a ler naquela semana. Eu vou dar um exemplo para vocês que é assim é, de forma hipotética, fica meio coisado, né? Fica meio difícil de entender. Mas, por exemplo, tá? Vou pegar aqui, ó. Nós temos o informativo 1196 do STF. Aí eu colocaria aquele como novo, porque ele é o último informativo que tem no podcast. Aí o último do STJ é o 868. Vou botar aqui 868, porque ele é o último disponível. E quais são os antigos, Thaís? São os anteriores. Aí eu botaria o 1195 do STF aqui, STJ 867 e aqui o 1194. Ah, Thaís, mas e se eu já li os da semana? Vamos lá. Já li. Imaginemos que eu vou fazer aqui outro exemplo para vocês. De uma situação que eu já li o 1196 do STF, esse aqui, e o 868, tá? Já li esses dois. Beleza. Então, qual é o último informativo disponível que eu não li? O 1195 do STF? Eu já li? Não, não li. Aí eu colocaria. Ah, não, Thaís, eu já li o 1195, o 1194, o 1193. Eu não li o 1192. Beleza. 1192 é o nosso novo. E agora, o STJ? Ah, o STJ eu tô um pouco mais atrasada. O último que eu li foi o 867 mesmo. Beleza. Tá, Thaís, e quais seriam os meus antigos? Então, tu já leu todos esses até o 1192. Qual é o mais antigo? 1191. E o outro? 1190. E o STJ é o anterior. Ah, Thaís, mas eu li o 866 por algum motivo. Porque, eu tinha parado, voltei depois e tal. Gente, é essa a sequência. Já li, vai pro anterior. Já li, vai pro anterior. E sempre olhando. O último informativo é o teu novo. O último informativo não lido é o novo. Todo o restante é antigo. E você vai voltar de 2 anos para trás. Desse ano para 2 anos anteriores. Então, a gente leria os informativos de 2025 e voltaria até o início de 2025. Depois, 2024, voltaria até 2024, até o início de 2024. E 2023 e voltaria até 2023. Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui, gente, era o meu checklist de informativos. Tá vendo como vai até 2023? Ó, aqui era só STF, ó. STF. Aí eu dava os checks nos que eu já tinha cumprido, tá? Eu tenho até que atualizar aí. Aí aqui, ó, STJ. Tan, 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 23, 24, 25. E eu ainda fiz o de jurisprudência em tese. Então, assim, isso aqui era o que eu usava de controle para poder cumprir o meu cronograma, tá? E fazer o meu cronograma da semana, porque era ali que eu ia. Eu ia no podcast, via se tinha um novo. Se tivesse um novo, eram os meus dois novos, eram os da semana. Mas se não tivesse nenhum novo, eu usava esse checklist para ver qual era o último informativo não lido, e eles iam ser meus dois novos. E os três outros são todos os restantes, todos os que estão para trás, que eu ainda não li, tá? Então, aqui. Vou aqui apagar essa linha, pra gente poder só ficar com a linha que nos interessa. Tirar aqui os números, tá? De informativo. Lembra? Segunda a sexta, eu tinha leitura de informativo obrigatoriamente. Seja 1 hora ou 30 minutos, dependia do informativo. Normalmente o STJ, vou até mostrar para vocês aqui no podcast para vocês verem. Ó, o STJ é dividido em duas partes, normalmente, e dá 1 hora, ó. 28 minutos, 30 minutos, tá? Então, o todo desse informativo do STJ, vocês vão demorar 1 hora em média. E o do STF, depende, ó. Por exemplo, esse aqui também tem, sei lá, uns 40 minutos. Mas em média pro STF era 30, no máximo 40 minutos. Às vezes ele nem dividia em parte, tá? Então, aqui, ó. Esse aqui é um exemplo, ó. 26 minutos. E, assim, como que eu fazia para ler informativos? Aí eu vou fazer aqui exatamente como eu fazia, como se eu estivesse abrindo a minha tela agora para estudar com vocês. Vamos lá. Eu ia aqui, ó. O meu informativo que eu vou ler hoje é o 1196, tá? Vamos lá para o informativo do STF. Eu até deixava favoritado aqui, gente, para poder ser mais rápido. Vocês estão vendo exatamente o que eu fazia nos dias de estudo. Aí tá, a gente só coloca aqui para ver o último informativo postado, tá? Então, inclusive, tá vendo aqui como os informativos escritos já tem bem mais do que o informativo no podcast? Assim, é normal. Mas eu preferia ouvir no podcast porque eu não ficava perdida, porque tem a explicação, tá? Então, assim, baixava o meu informativo do dia, né? Fazer aqui só o download, fazer o login. Esse aqui é o informativo escrito, tá, gente? Tem aqui umas propagandazinhas a todas as plataformas que ele tem disponíveis e aqui já começa a ter o informativo escrito. E aí eu dividi a minha tela, se você tiver duas telas, maravilhoso. O momento que eu tive duas telas na minha vida foi um momento de muita felicidade, porque eu não precisava ficar dividindo o meu espaço de tela com muita coisa.
Aí você põe aqui para habilitar a edição. Se vocês estiverem usando o PDF, o Adobe PDF, habilitem a edição porque ele é um arquivo PDF-A, tá? Então, assim, para vocês poderem marcar. Também é uma boa ideia, gente, se vocês não conseguirem ficar mexendo assim, lendo dessa forma, também é uma boa ideia vocês mudarem de página, ficarem dando Alt Tab. Esse é um atalho, gente, é muito legal. Alt Tab para poder mudar para o podcast ou mudar para o PDF. Mas eu gostava de ter essas duas telas mesmo. E aí, é, botava para rolar o informativo aqui, ó. Aquele, inclusive, eu já tinha começado a ouvir. E ficava ouvindo o podcast enquanto eu estava aqui marcando, tá? O material escrito, tá bom? E aqui ia fazendo as minhas anotações. Aí, isso aqui é tudo gratuito, gente. Eu não tenho nada pago disso aqui, tá? As anotações aqui, importante, entendeu? E ia fazendo as minhas, ia lendo. E quando ele vai, por exemplo, ele vem aqui. Imagina que, normalmente ele faz isso. Ele fala dos títulos, assim, as razões de decidir. Padrão de aferição da omissão. Aí eu vim aqui, dava um Ctrl Fzinho, padrão de aferição da omissão. Ó, aí eu achava. Quando ele citava alguma coisa no podcast e eu ouvia, ele dizia assim, cara, deixa eu achar isso aqui no material. Ou eu puxava mesmo e tentava achar no olho, ou eu dava um Ctrl F e jogava no próprio localizador do Adobe, né? Do leitor. E aí eu já achava e já fazia a minha marcação aqui. E já lia junto com a explicação dele. E assim eu ia fazendo. Vocês vão ver que com o podcast, a gente lê muito mais rápido, porque a gente pula umas coisas que, assim, são citações do próprio julgado. Às vezes ele próprio fala assim, isso aqui você pode ler no material escrito. Aí você dá uma parada, lê no material escrito. E assim vai, ó. Por exemplo, tem 24 páginas, mas a gente vai demorar, em média, 26 minutos pra gente poder, porque eu não pausava o podcast, gente. Eu deixava o podcast rolando e ia marcando rápido pra poder também fazer essa leitura dinâmica, como se eu estivesse acompanhando uma aula por um material escrito. E é muito positivo, porque esse material já é feito pelo Bruno. Ele usa esse material para fazer o podcast. Ele está lá consultando esse material para fazer o podcast. Então, a gente não precisa se preocupar com a ordem, porque a ordem é a mesma, tá? Então, assim, é muito positivo, tem muita coisa boa no material. O material dele é muito completo, assim. Eu acho que é uma das coisas gratuitas de maior qualidade que eu vi na minha vida, assim, de concurseira. É impressionante como isso aqui é impressionante de bom. E aí, tá, finalizamos aqui. Tinha outra coisa que eu adorava fazer, e eu acho maravilhoso o que ele faz, que é esse informativo do STF em questões. Porque no final do informativo, esse aqui não, porque são só 4 julgados. Mas, quando é um informativo, por exemplo, do STJ, que tem trilhões de julgados, a gente revisar por meio dessas questões de VOF aqui no final é sensacional. Porque aí a gente fica assim, cara, o que eu não lembrei, o que eu errei na revisão, nas questões que eu fazia logo em seguida que eu lia o informativo, eu já voltava no informativo e dava uma lida rápida e voltava, tipo assim, pra retomar na minha cabeça e fixar de uma forma melhor, entende? Então, assim, muito, muito legal, assim, o informativo dele é muito bom mesmo, mesmo, mesmo. Entendeu, gente? Informativo era isso, a minha rotina era essa. Um dia STF, um dia STJ, sempre acompanhando pelo informativo no podcast, e o informativo escrito do lado, tá? Então vamos voltar para o nosso cronograma, porque a gente está numa base, que é a base da jurisprudência. A jurisprudência ainda não acabou. Na sexta-feira, além do informativo, eu também fazia uma outra meta, que é a meta, duas outras metas, na verdade, que era a meta da jurisprudência em teses, tá? E a meta de súmulas, ambas com meia hora, tá? Vou colocar aqui só a minutagem. 30 minutos cada uma. Galera, essas metas são metas extras. Por quê? O importante é vocês fazerem informativos todos os dias. Isso aqui é realmente, assim, vocês vão ter uma frequência na leitura da jurisprudência e isso vocês vão ver como isso vai facilitar depois de entender a jurisprudência nos materiais. Enfim, vocês não vão se sentir mais perdidos quando um professor disser assim, na semana passada o STF falou e mudou de entendimento. Por que mudou de entendimento? Porque ele já entendia de uma forma diferente e eu sabia essa forma diferente porque eu tinha lido no informativo. Vocês vão ver como vocês vão ter uma intimidade com a jurisprudência depois que vocês tiverem essa constância, tá? Mas aí, além disso tudo, se vocês quiserem fazer metas extras, que são essas metas de jurisprudência em tese e das súmulas, é interessante. Por quê? Porque a jurisprudência em tese é aquela jurisprudência que está se repetindo no STJ. E isso cai muito, mas cai muito. Então é muito importante que a gente tenha também essa intimidade, nem que seja um dia na semana, com a jurisprudência em teses. E daí, como é que você fazia para estudar jurisprudência em teses? Bruno também tem no podcast dele. Ele é perfeito, gente. Eu tô falando assim. O que eu indico pra vocês, eu indico porque é muito bom. Aqui, ó. Última jurisprudência em teses que ele colocou aqui, vocês têm que dar uma buscada, tá? Infelizmente, o informativo ele não tem pastas. E aí a gente se perde um pouquinho, tá? Mas, ó, a última foi de direito autoral aqui. Eu fazia uma. Eu tentava escolher, tá, gente? Eu tinha essa listinha aqui, ó, das jurisprudências em teses, tá? Tinha essa listinha.
bem aqui, ó. Eu ia adicionando conforme eles iam postando, né? Conforme o Bruno ia postando, porque eu sempre me guiei pelo último do Bruno. Então, o último do Bruno é um direito autoral 5. Então, ainda tem um monte aqui pra adicionar. Mas, assim, eu ia do último até o primeiro. Só que, assim, eu via que era tipo medidas socioeducativas 1, 2, 3. Eu não ia colocar só, por exemplo, aqui teve medidas socioeducativas 2 e medidas socioeducativas 3. Eu não ia botar a 1 separada. A 1 foi a 54, ó. Aqui a gente tá no número 262, 263, aí eu vou pro 54. Por quê? Porque é o mesmo assunto. Então eu lia elas todas juntas, tá? Então, assim, o que tinha no podcast, aqui, ó. O que tinha no podcast, eu buscava no podcast, só dar um busca, assim, eu colocava no Spotify ou no próprio YouTube, jurisprudência em tese, legislação integrada, direito autoral 4. Normalmente vocês vão achar, tá? Não é difícil. Assim, salvo essas muito antigas, por exemplo, essa aqui, medidas socioeducativas 1, não tem, porque ele começou a fazer. Cara, eu não vou saber exatamente quando ele começou a fazer, mas quando você vai para uma jurisprudência em tese muito antiga, realmente ele não tem. Aí vocês têm algumas opções. Vocês podem. Deixa eu abrir aqui pra gente poder ver o Zero Direito, tá? Porque essa era outra opção que eu fazia. Eu tenho um buscador do Zero Direito, gente. No início eu lia jurisprudência por ele. Mas nesses casos que não tem a jurisprudência em teses e tal, que ele ainda não tinha material escrito, lembrando que aqui, ó, no Drive o Drive dele que eu vou adicionar para vocês, que eu vou botar o link aqui, ele também tem a jurisprudência em teses, ó, tá bem aqui. Os materiais de jurisprudência em teses que são tão bons quanto os materiais do é, do informativo, tá, gente? Vale muito, muito a pena, assim, de verdade. Mas, aí eles inclusive já têm mais, igualzinho informativo. Ele ainda não gravou esses dos planos de saúde, mas aqui no informativo escrito, quem quiser adicionar, quem quiser acelerar os estudos, tem o material escrito já aqui no drive dele. Mas, Thaís, é um material, é uma jurisprudência em teses muito antiga. Vai no Zero Direito, jurisprudência em teses. E lá no Zero Direito vocês vão conseguir ter acesso a todas as jurisprudências em teses por edição, ó. Eu buscava aqui pela edição já, que é pelo número, né? Então tem até da primeira a. Deixa eu ver aqui. Aqui, o Zero Direito está bem atualizado, inclusive. Tá a mesma coisa que o Bruno, o último lançado plano de saúde, mas peguei várias, várias e várias vezes o Bruno sendo mais atualizado do que o Zero Direito. E a outra opção, que eu não gosto muito, mas assim, quem gostar e gostar de ler assim, tem o site dos tribunais, né? Tem lá, é só buscar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. STJ, jurisprudência em teses. Aí tá, busca aqui e vai direto no site do STJ. Eu não curto, eu gosto de coisas que já sejam comentadas. Vamos ver que as jurisprudências em teses vão ficar mais tranquilas de entender. Mas, é, em regra, eu gostava de ter o comentário, gente. Sinceramente, eu gosto de um professor comentando. Sinceramente. Nunca fui muito independente nesse quesito de ir direto no site do tribunal. Queria ser. Acho maravilhoso quem é. Mas, assim, tá aqui, ó, a aba de jurisprudência em teses do STJ, tá? E é isso, gente. Aqui, deixa eu ver. Vamos voltar aqui pro nosso cronograma. E as súmulas, Thaís? As súmulas a gente não tem no legislação integrada de forma gratuita. Assim, não da forma que eu gostava de estudar. Então, realmente, no caso das súmulas, eu utilizava o zero direito, tá? E aqui, eu vou dar aqui o bizu pra vocês. Quem ainda não souber, porque quando eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Na aba da jurisprudência, vocês vêm aqui, ó, súmulas STF e STJ por assunto. Aí, a subcategoria, vocês vão colocar a matéria que vocês vão estudar naquele dia e pesquisar. E ele vai te mostrar só as súmulas de direito constitucional. Aí tá. Eu gostava de fazer assim, gente. Eu não gostava de ler corrido, tá? Não gostava de é, ler, tipo, 1, 2, 3, porque a minha cabeça não virava a chave, sabe? Porque às vezes a súmula 1 é sobre, sei lá, direito do consumidor, e a súmula 2 é de previdenciário, e a outra de tributário, enfim. Então eu preferia ler as súmulas por assunto aqui no Zero Direito, até porque no Zero Direito vocês vão saber as súmulas que foram canceladas, as súmulas que estão sendo superadas, porque o Zero Direito coloca aqui. Ele até bota uma ordem de importância aqui, só que eu nunca soube exatamente o requisito para ele entender que era importante. Eu acho que era tipo assim, cai muito em prova, ele botou aqui. Mas assim, eu não, no final eu acabei nem usando esse importante dele, porque o que é importante, por exemplo, para a magistratura, é importante pra gente, às vezes, para a defensoria. Entende? Então, assim, eu mais usava isso aqui, ó, tá vendo? A súmula 470 foi cancelada. Entende? Então eu ia fazendo, ia anotando as súmulas e eu fiz um material de súmulas por assunto, nunca terminei, porque, como era só um dia por semana, as súmulas eu consegui ler as principais, antes da prova, né? No meu Instagram eu tenho um material que é um material das súmulas importantes para a Defensoria Pública, que eu fiz com base no cronograma da Ana Luísa e da Ana Laura, que é litigando lá do tempo do Ronca, quando elas ainda estudavam. E elas fizeram esse checklist, só que eu fiz em formato de. Eu já coloquei as súmulas, então só precisa ler o material. Entende? Então, tipo assim, ele é todo branquinho, você pode marcar do jeito que você quiser. E aí eu li esse material várias vezes. Mas meu material por assunto de súmula nunca saiu porque eu nunca fiz a ciclagem toda, porque são muitas súmulas. E eu gostava de fazer.
súmula por súmula, entender porque cada súmula tinha é, sido aprovada, então eu jogava muito no Google, dava Ctrl+V, Ctrl+C no Google e dizia assim, por que que essa súmula passou? O ChatGPT também, quando começou a fazer esse boom do ChatGPT, eu comecei a fazer a busca no ChatGPT, e assim eu fui seguindo. Mas assim, nunca terminei esse material, mas assim, aqui, ó, vocês estão vendo aqui o julgado lido. Julgado lido. Acho que constitucional eu finalizei. Vou mostrar pra vocês o meu material de súmula para vocês entenderem aqui como é que funciona. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Ó, tá aqui o material de súmula, gente. Eu colocava aqui no início a última súmula lida, né, para eu saber onde eu parei. Inclusive, o zero direito, às vezes, como ele demora também para os informativos, ele demora nas súmulas também. Então, assim, eu ficava de olho na publicação de novas súmulas para poder colocar já direto no material. Mas, assim, aqui era o meu material de súmulas, ó, ele é todo por títulos, ó. Então, por assunto, vocês estão vendo aqui, ó, de criança e adolescente, eu colocava esse check quando tinha terminado as súmulas, ó. Aí, criança e adolescente aqui, ó. Estão vendo que é tudo colorido, gente, tudo meu era muito colorido. Aí, eu colocava artigo, ó. Se citava artigo, eu já colocava o artigo aqui. É uma tabelona, gente. Aí tinha a cor do STJ, tá? Aí, assim, esse aqui é um roxinho, um lilás. Aí, STF, Direito Constitucional, aqui, ó. STF, súmula vinculante. Esse cinza era quando era válida, mas pouco relevante. Esse rosinha era súmula comum do STF. Eu colocava esse asterisco quando era uma súmula importante. É, aí, esse amarelo aqui era superada e o laranjado clarinho era cancelada. E assim eu ia seguindo, gente, ó. Todo o material, ó, eu fiz constitucional, penal, processo penal, ó. Aí eu excluía de LEP para poder fazer uma só de LEP. Isso não, o zero direito não faz, o zero direito coloca tudo no mesmo lugar. Aí eu parei em civil, ó. Ó, terminei responsabilidade civil, eu ia fazendo direito civil, aí eu ia por assunto, bem de família, fraude contra credores, nananana. E assim eu fui fazendo o meu material, mas realmente, ó, não terminei, tá? Tá aqui a prova para vocês, ó, obrigações, enfim. Assim eu fui seguindo, ó, cadê? Responsabilidade civil. Deixa eu ver se tem mais alguma matéria aqui. Ó, aí aqui eu tinha começado o civil não separando por assunto, aí processo civil, consumidor não, nem comecei, ó. E assim, eu já tinha feito o esqueleto de tudo, mas não finalizei. Então, assim, para vocês verem, assim, a gente não precisa saber tudo, tá? Para vocês entenderem isso. Que, assim, eu também achava que, ai, não, se eu não terminar o cronograma de súmulas, eu nunca vou conseguir. Nunca vai dar certo. Claro que, gente, deu certo para mim. E longe de saber tudo. Na minha prova oral, eu falei várias e várias vezes. Não me recordo, excelência. Mas, não é porque você falou não me recordo que você não vai conseguir responder de forma fidedigna outras questões que o teu examinador te direcionar. Lógico que a gente vai evitar o não me recordo, excelência. Mas se a gente pergunta a qualificadora do crime de incêndio, eu tô falando isso foi real, gente. Me perguntou a qualificadora do crime de incêndio. Mas, enfim, é isso, a gente é um pouco de sorte também. Então, enfim, era assim. Jurisprudência na minha semana era separado dessa forma, todo dia tinha informativo. Na sexta-feira tinha jurisprudência em teses e súmulas. Thaís, tu não revisava? Não, gente, eu odiava revisar. As minhas revisões eram feitas por meio das minhas questões, por meio da própria lei seca, que ela era ciclada. Os informativos eu focava em entender de forma correta todos os informativos no momento que eles eram lidos. Mas, assim, eu voltava na leitura da jurisprudência, por exemplo, dessas jurisprudências, quando, por exemplo, eu estava numa reta final e eu via a jurisprudência no material. Ou então, quando eu fiz alguns cursos de atualização, por exemplo, que tinha videoaulas de professores só dando os insights dos informativos, das julgados mais importantes daquele semestre. Então, me ajudou muito para revisar. Mas, assim, dizer que eu tinha uma meta de revisão desses materiais, não tinha, tá? Então, muito importante isso. Não é porque você não revisa dessa forma, né? Tipo, eu tenho uma meta de revisão que você que não vai dar certo. Mas, assim, era assim que eu fazia. A galera da meta de 3 horas, o informativo, eu sugiro que vocês coloquem no final do dia de vocês. Porque como um podcast e fica tranquilo, é uma coisa mais tranquila de se cumprir, coloquem no final, assim, como meta extra. Porque quando vocês verem mais pra frente, vocês vão conseguir acelerar o podcast. Eu cheguei a ouvir o podcast em 1,8 de velocidade. Então, assim, com o tempo, vocês vão conseguir diminuir, enxugar esse tempo. Mas no início, realmente, o podcast tem esse período, né, de 1 hora, 30 minutos. Então, como ele é fixo, no nosso cronograma ele vai ficar como uma meta extra. Mas, assim, recomendo que façam essa meta extra, apesar de ser uma meta extra, tá, gente? Porque, principalmente os informativos, eu vou botar nas 3 horas, eu vou colocar a meta de informativo igualzinha e vou colocar jurisprudência em teses e súmulas como meta extra mesmo. Aí é optativo para vocês no final de semana, tá bom? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Foi enorme essa aula, mas assim, a ideia é justamente essa, ajudar vocês a entenderem como era incluir a jurisprudência todos os dias. E a jurisprudência não tá só aí. Ela vai estar nos materiais também. Ela vai estar nas metas de edital, que a gente vai conversar no ponto 4. Então, assim, tenham calma. Muita gente fica, ai, a jurisprudência por assunto. Calma, galera, calma. Aqui, o que eu falei hoje é a meta de jurisprudência, é a meta que é dela, é meta de informativo. É entender como os tribunais estão entendendo aquele assunto
E eu gostava de fazer assim, de forma variada, porque eu tinha contato tanto no informativo, como também nas metas de edital, que a gente vai falar depois, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Lembrem de dar engajamento para esse vídeo. Me sigam no Instagram. Eu posto muita coisa lá. Minha rede social prioritária é lá. Espero que vocês tenham curtido mesmo, que tenha ajudado. E não esqueçam, persistam. Eu vou sempre finalizar com isso. Persistam. Porque a persistência que vai fazer vocês passarem. Não é nada, não. É a persistência. É continuar no caminho, mesmo quando tudo parece perdido. Tá bom? Um beijo, sabor açaí. Tchau, tchau.